Deus é bom demais. O Senhor colocou uma mensagem no meu coração esses dias, para ser especificamente mais pontual, foi sábado do jantar medieval. Estávamos conversando com algumas pessoas ali na festa, e um dos casais conversou comigo, não sei se eles estão aí hoje, a Tiane e o seu esposo, esqueci o nome do esposo, a Tiane e o Bruno, não vieram hoje. Ele, conversando com ele pós-culto, pós ali o evento, ele falou assim: pastor, fazia alguns anos que eu estava afastado da igreja. Eu conhecia a igreja, frequentava a igreja, mas eu estava parado. Aconteceu a pandemia, eu parei, fiquei em casa, não quis ir mais para a igreja. E fiquei, pastor, acomodado. Até que a minha esposa começou a frequentar a igreja e fazer a campanha da vitória. Ela fazendo a campanha da vitória, buscando a Deus, começou a fazer alguns cursos aqui na igreja, buscar mais o Senhor. E ele falou assim: pastor, a minha esposa começou a frequentar a igreja, e daqui a pouco eu estava com outra mulher dentro de casa. Era uma mulher transformada, era uma mulher que já não era mais a mesma. A conversa dela tinha mudado, o jeito dela me tratar tinha mudado. Eu falei: eu tenho que ir para a igreja para ver o que está acontecendo. Veio para a igreja, aceitou Jesus, renovou a sua aliança com Deus, e agora estão firmes na igreja, porque a marca do Evangelho é a transformação de vidas. E eu sei que muitas pessoas que estão aqui hoje estão também, porque foram transformadas pelo sangue e o poder do Espírito Santo. E ele, quando falou essa mensagem para mim, eu me lembrei na hora de um livro que eu tinha lido no ano de 2014, li esse livro. E esse livro, irmãos, foi para mim uma virada de chave. Você vai ver esse tema, você vai falar: não, está errado esse tema, mas o tema está certo. Hoje eu quero trazer uma mensagem ao seu coração que se chama O Cristão Ateu. Pastor, está errado. Irmão, não está, fica tranquilo. Você vai até se identificar algumas coisas aqui. O Cristão Ateu. Isso aqui é uma obra muito conhecida de Michelangelo na Capela Sistina, onde ele representa ali Adão tentando tocar a Deus, a criação, muito interessante. Agora, a pergunta que a gente pode se fazer, talvez algumas pessoas não saibam, o que é ateísmo? Ateísmo é definido da seguinte forma: vem do grego a, de não, e theos, de Deus. Então é como se fosse não Deus, sem Deus, não acredita em Deus. Definição: é a descrença na existência de um Deus, Deus ou deuses específicos. Eu coloquei aqui de um Deus minúsculo, com D, que pode ser qualquer Deus da cultura, um Deus maiúsculo, que é o nosso Deus Criador, ou outros deuses específicos. Mas, pastor, a pergunta que a gente se faz hoje: o que é um cristão ateu? Cristão ateu é aquela pessoa que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Você já vai entender, fica tranquilo. Olha isso aqui, olha esses dados, que interessante. Nos Estados Unidos, 77% da população se identificam como cristãos. Cristãos praticantes admitem assistir pornografia e se sentirem confortáveis. Diz pesquisa. Quase 40% dos cristãos no Reino Unido preferem não contar às pessoas sobre a sua fé. Pesquisas apontam que 89% da população brasileira afirma acreditar em Deus. Apenas 35% dos evangélicos se consideram prontos para compartilhar verdades bíblicas. Brasil tem mais de 4 milhões de evangélicos não praticantes, segundo pesquisa. Esses dados, para quem gosta de pesquisa, vêm do Instituto Gallup, Instituto Barna e Ipsos, caso você queira consultar essas fontes. Mas, deixa eu ver se está no próximo aqui. O que mais me chamou a atenção nisso, igreja, foi esse dado aqui. 89% da população brasileira afirma acreditar em Deus. Em números aproximados, isso dá 180 milhões de brasileiros. Agora a pergunta que eu faço a toda a igreja: esse número é refletido na sociedade, sim ou não? Esse número é refletido no governo, sim ou não? Esse número é refletido nos negócios, sim ou não? Nas famílias, sim ou não? E por que isso? Porque as pessoas estão dizendo que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Deus abençoe você, obreiro. Pensei que ela subia aqui no altar agora.
Vive como se Deus não existisse. E isso vale para muitas áreas da nossa vida, onde às vezes o cenário, aquilo que acontece, palavras que nós recebemos, valem muito mais do que a palavra de Deus diz. E uma coisa eu digo a toda a igreja: a palavra de Deus é imutável, inenarrável. A palavra de Deus não muda, não tem sombra de variação. Se a palavra de Deus diz algo a nosso respeito, é a palavra que vale, não aquilo que nós estamos passando. O cristão foi chamado para viver segundo aquilo que a sua fé diz, não por aquilo que nós vemos. E nós andamos muito segundo a nossa vista. Olha só. Onde que nós somos cristão ateu? Antes, texto base dessa mensagem, porque tem pessoas que a gente, se não der um texto de referência, pastor, não começou a mensagem ainda. Então, na nossa cultura, é muito importante a gente trazer o texto. Tito, capítulo de número 1, versículo 16, diz assim: eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Pastor, onde que isso acontece na nossa vida? Está aqui. Creio em Deus, mas não creio no poder da oração. Hoje vai ser aquele bezetacil de leve, mas também já vai vir o remédio do céu no mesmo momento. Creio em Deus, mas não creio no poder da oração. O que a palavra de Deus nos recomenda acerca da oração? 1 de Pedro 5,7 diz assim: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Outro texto, Filipenses 4,6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Se eu pedir para falar, para levantar a mão, quem que anda ansioso aqui durante a semana? Não levanta a mão, irmão, já tem gente levantando a mão. Não levanta a mão. A maioria das pessoas, a maioria. Olha o que a palavra de Deus nos diz: não andem ansiosos. O que nós mais fazemos? Andamos ansiosos. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Pastor, como que nós devemos orar? A oração é uma entrega. Você vai diante da presença do Senhor: Senhor, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe o que eu estou passando. Senhor, esses são os meus problemas. Senhor, eu estou passando por essas questões, essas dificuldades, e eu peço ajuda, Senhor. Aqui está a minha família, aqui estão os meus filhos, as minhas finanças, as minhas emoções. E o que nós fazemos? Entregamos ao Senhor em oração, mas saímos da oração do mesmo jeito, preocupados. Você guarda os seus milhões de reais na conta do banco e você descansa. Você sabe que o teu dinheiro está muito bem guardado. Você entra no avião e você vai viajar em nome de Jesus ano que vem para a Europa. Quantos recebem? Aleluia! Lembra do seu pastor também. Quando você pega um avião, um ônibus, você entra dentro daquele avião e você confia a sua vida. Eu sei que tem alguém muito bem preparado que está dirigindo este automóvel, esse avião, esse ônibus. Vou dormir, vou ficar em paz. Você confia deixando seus filhos no colégio de manhã, seus filhos pequenos. Não, eu conheço, a estrutura do colégio é muito boa, as professoras são excelentes, tem um sistema de segurança ideal, eu descanso o meu coração. Mas a pergunta é: por que você tem medo de entregar a sua vida na confiança do Senhor? Por que você anda tão ansioso com coisas que você já entregou para Deus? Por que nós nos preocupamos tanto? Porque a nossa entrega não é total. Porque a nossa entrega é limitada. Porque nós queremos entregar, mas nós queremos que seja do nosso jeito. Nós queremos entregar, mas queremos que seja da nossa maneira. Nós queremos que o Senhor cuide da nossa vida, mas façam as coisas do jeito que nós pedimos. E eu tenho uma coisa para te dizer, irmão. Nós temos pensamentos talvez elevados, mas a palavra de Deus diz assim: assim como os céus são mais altos, a terra, assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os pensamentos de Deus para nós. Não é porque Deus não está fazendo do seu jeito, na sua hora e no seu tempo, que Deus não está agindo e não está operando. Deus tem um tempo certo de fazer as coisas nas nossas vidas. Então, a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: descansa o teu coração, entrega a tua vida ao Senhor, porque Ele está cuidando de você. Quantos recebem? Digam amém. Glórias a Deus. Outro ponto, igreja: preste atenção no tempo que você tem de oração.
Preste atenção no tempo que você tem separado de oração. Isso vai apontar o quanto você crê no poder da oração. Problemas que nós passamos na vida. Eu achava que um dia pastor, quando ele era consagrado, acabavam-se os problemas. Mas irmão, digo uma coisa, agora eu tenho os meus e tenho de muitas pessoas para ajudar a resolver. E graças a Deus por isso, porque a unção vem sobre as nossas vidas. Não para colocar somente em lugares elevados, mas para abençoar mais vidas. Por isso que o Senhor está permitindo algumas pessoas passarem por tribulações, lugares de dificuldade, e esses lugares estão conduzindo você para mais tempo de oração. E se você tiver mais tempo de oração, você vai ter mais unção, mais graça e mais poder. E quanto mais poder você tem, mais você abençoa pessoas, mais o Espírito Santo te usa, mais o Senhor faz com que você abençoe quem está ao seu redor. Então, meu irmão, corre para a oração. Esse é o primeiro ponto. Amém, igreja? Está tranquilo até aqui? Posso ouvir misericórdia? Ninguém, glórias a Deus. Outro ponto, onde nós somos um cristão ateu, que nós dissemos: Senhor, eu confio em Ti, mas essa área, essa aqui pega também. Creio em Deus, mas não na Sua palavra. Olha o que a palavra de Deus nos diz. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus diz? Suprirá todas as suas necessidades. Talvez você tenha visto eu falar esse texto por algumas vezes aqui na igreja, mas é porque o Senhor tem ministrado isso ao meu coração. Ele cuida de tudo, Ele é suficiente, Ele supre todas as nossas necessidades. E o dia que você estiver passando por lugares de escassez, desertos na vida, lembre-se da palavra. Ela é a nossa bússola que nos guia ao caminho correto. E o Senhor supre as nossas necessidades. Outro texto que tem que guiar a sua vida, Salmo 23:6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão um dia da vida, todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O que te segue, irmão? Não é inveja, não é maldição, não é palavra contrária, não é disse-me disse, não são contas, é a bondade e a fidelidade do Senhor que estão sobre a sua vida. Agora, quando você passar por algo na vida, se lembre, não é o diabo que quer acabar comigo, não, ele não vai acabar, porque sobre a minha vida tem bondade e fidelidade, sobre a minha vida tem bondade e fidelidade. Você caminha por onde? Pela palavra. Outro ponto, Salmo 84:11, o Senhor Deus é sol e escudo, luz e proteção. Ele concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Irmão, o céu está dizendo que não recusa nenhum bem à sua vida. Meu irmão, recebe isso em nome de Jesus, que o céu tem bênçãos poderosas para serem liberadas sobre a sua vida nessa noite. Quantos recebem? Dêem glória a Deus. O céu não tem falta. Isaías 41:10. Olha o que dirige a sua vida. Por isso não tema, pois eu estou com você. Pastor, eu estou sozinho. Pastor, eu não vou vencer. Pastor, hoje não dá mais. Pastor, a minha história vai acabar. Pastor, eu não sei se eu continuo, se eu paro. A palavra de Deus diz assim: não tema, eu estou com você. Irmão, não é um segurança, não é o BOP que está contigo, não é o exército da Rússia, é o Senhor, Deus das batalhas, o Todo-Poderoso está contigo. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas. O que é diferente disso, irmão? Ignora, deixa de lado. Outro ponto, Romanos 8:28, esse texto deve ser conhecido de muitas pessoas. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas. Outra tradução diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Irmão, você consegue enxergar a sua vida assim? No dia da dificuldade, no dia da dor, no dia que você recebe uma notícia que você não gosta,
no dia que você lê um laudo que você não esperava, no dia que a sua fé é testada, no dia que parece que Deus te abandonou, no dia que tudo vai contra a sua expectativa e parece que teus sonhos vão à lona, é nesse dia que a palavra de Deus irá guiar a sua vida e você vai dizer aos céus, aos homens e ao inferno: todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Pai, eu não entendo, mas todas as coisas cooperam para o bem. Pai, eu não sei o porquê, mas todas as coisas cooperam para o bem. Salmo 119 vai nos dizer: lâmpada para os meus pés é a tua. Irmão, já pensou, se você fosse descer a serra, de noite, com neblina, com o farol apagado? Impossível. A chance de você passar por um acidente, passar por um buraco, sair da pista, bater em alguma coisa, é grandíssima, porque você não tem luz. Olha o que a palavra de Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quando a palavra vai na minha frente, quando eu ando segundo a palavra de Deus, quando eu faço aquilo que a palavra me diz para fazer, quando eu creio naquilo que a palavra diz que é para eu crer, lâmpada, o caminho é correto, eu sei para onde eu vou, eu sei em quem que eu tenho que acreditar, eu sei quem garante a minha vida, eu sei quem faz as coisas na minha vida, eu sei quem opera na minha vida, é Deus, é o Senhor quem faz, é Ele quem age. Por quê? Porque a palavra, ela ilumina o meu caminho. Irmão, está com dúvida, está indeciso em tomar uma decisão, em pedir uma direção ao Senhor? Leia a palavra de Deus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Outro ponto, que às vezes a nossa fé é confrontada e nós nos tornamos um cristão ateu. Esse ponto aqui: eu creio em Deus, mas não em transformação. A palavra de Deus nos diz: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que ele estava, que neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Essa passagem aqui de João está contando quando aquele homem estava no tanque de Betesda, há 38 anos aguardando que alguém colocasse no poço, porque eles acreditavam que de vez em quando aparecia um anjo, agitava as águas, e alguém que entrasse o primeiro naquele lugar seria curado. Agora, pense, 38 anos do mesmo jeito, na mesma forma, a sua mentalidade havia sido mudada e ele tinha aceitado o seu cenário. A pergunta do Senhor foi: você quer ficar são? Sabe qual foi a resposta daquele homem? Ele disse assim: Senhor, eu estou muito tempo aqui nesse lugar, não tem ninguém que me coloque lá no poço, e todas as vezes que eu ao mover nas águas, alguém entra na frente, eu nunca fui curado. O Senhor perguntou para ele por que ele não estava sendo curado, ou o Senhor perguntou para ele: você quer ficar são? Essa foi a pergunta. Sabe o que acontece com algumas pessoas? Olha um exemplo que interessante. Pense que eu tenho R$1 milhão para dar para alguém aqui. Opa, Valtinho levantou a mão, gostei, Valtinho, vou de novo. Valtinho, eu tenho R$1 milhão para depositar na sua conta, você quer? Sabe o que algumas pessoas fazem com Deus? Senhor, eu não tenho conta no banco, não tem como receber. Se eu falar aqui: Pastor Tiago, comprei uma Lamborghini Urus, cor nardo grey. Que cor que é essa, pastor? Pesquisa que você vai ver que é maravilhosa. IPVA pago até 2030. Gasolina suficiente até 2040, porque gasta gasolina. Pastor Tiago, o senhor quer esse carro? Ele vai falar: claro, é agora, manda. Tem gente que fala assim: Senhor, eu não tenho garagem para guardar o carro. O Senhor está dizendo aqui a algumas pessoas: eu não perguntei qual é o seu cenário, qual é o seu passado, como você está. Eu perguntei se você quer ser transformado. Eu perguntei se você quer receber uma graça nova. Eu perguntei se você quer receber o poder de Deus. E enquanto houver um coração dizendo sim, eu quero, haverá uma graça disponível do céu para fazer um milagre na sua vida.
Transformação. Ano de 2013, eu toquei bateria aqui num culto, não lembro se era de domingo ou de terça-feira. Ô Dé, me ajuda ali na tecla. Tem um galadão preparado sobre a sua vida, você crê nisso? Aleluia, é um tecladista fiel ao Senhor. Estava tocando bateria nessa mesma igreja, no mesmo lugar. Eu era um baterista, agora sou salvo pelo sangue do Cordeiro, graças a Deus. Aos bateristas que estão aqui, o Senhor está te aperfeiçoando, você crê, Diego? Estava tocando bateria aqui nesse lugar. Cresci aqui praticamente nessa igreja, 14 anos aqui. Ano de 2013. Eu desço desse altar, eu lembro, pego ali meu kit de baquetas, eu desço por essas escadas, começo a passar por ali. E uma mulher de Deus chega e diz assim: e aí, pastor? 2013. Era minha sogra, que nem era sogra, mas Deus fez a obra completa. Que me deu uma sogra que é minha amiga. Deus vai fazer assim na sua vida também. Aos que não são casados, porque se tua sogra for uma bênção, ela será eternamente. A sogra, eu desço desse altar, e ela fala assim: e aí, pastor? Eu falei assim: que pastor o quê? Sai fora, não quero essa vida para mim não. Pastor deve ser tudo maluco. Eu vou falar, às vezes é mesmo, igreja. Quando nós recebemos uma palavra de Deus, o cenário que nós estamos envolvidos vai totalmente contrário à palavra que o Senhor libera. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, que receberam promessas, e o lugar que você está hoje vai totalmente contrário daquilo que o Senhor disse que faria. E eu vou falar para você, geralmente essa é a estrada de Deus. Porque para confiar, nós temos que entregar tudo, até aquilo que nós vemos. Tem pessoas que já receberam palavras aqui: o Senhor vai fazer, o Senhor vai agir na tua vida, e o cenário não mudou. Deus aparentemente não fez nada, mas o Senhor está dizendo a corações aqui nessa noite: eu não ando por cenários, eu ando por palavras, eu ando por promessas. Tem pessoas que estão aqui nessa noite que têm ministério, que estão parados, ministério que estão enterrados. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu. Eu tive bons motivos para deixar o ministério, para deixar a obra de Deus, para deixar a igreja, abandonar as coisas do reino. Bons motivos? Vamos analisar os bons motivos? Bons motivos talvez aos olhos do homem. Tem um livro que se chama Heróis da Fé, Orlando Boyer. É um clássico da CPAD, você pode adquirir, a sua fé vai ser extremamente edificada. De vez em quando eu leio a história de homens de Deus, para alinhar meu coração. Ali traz a história de um missionário que foi para a China, naquele período perseguida, a igreja era perseguida na China. Ano 1900, cerca disso. Ele foi com seus filhos, saiu da sua pátria e foi pregar o evangelho na China. Naquele período, os imperadores perseguindo muito a igreja, muitas pessoas perseguindo a igreja. Por muitas vezes, os imperadores soltaram alguns cães para matar alguns missionários, alguns crentes. O filho de Jonathan Godolphin, ele tinha 6 filhos, porque missionário naquele tempo não tinha TV, tinha 6 filhos. Em meio a lutas, batalhas, doenças, ele perde 4 filhos. Doenças, ataques. E chega um dia que a sua esposa diz assim: Jonatas, eu não vou mais acompanhar você. O que está marcando a minha vida são 4 túmulos que eu tive que abrir para enterrar os nossos filhos. Eu não quero mais. Eu vou falar para você, aos olhos do homem, esse é o bom motivo para parar. Aos olhos de quem está olhando de fora, esse é um ótimo motivo para abandonar a fé. 4 filhos enterrados. Eu vejo meus filhos, eu não consigo imaginar a dor. Não consigo. Bons motivos humanos.
Mas eu sei que aqueles filhos deviam estar no céu dizendo: Pai, continua. Pai, não abandona a fé. Nós já estamos na glória com Cristo, Pai. Continua mais um pouco. O Senhor está dizendo a algumas pessoas aqui nessa noite: por que você está caminhando longe do ministério e longe da igreja? Bons motivos aos homens, mas aos olhos de Deus não são. Nenhum motivo na terra, nada que nós passemos nesse tempo em vida substitui a vida eterna. Estar com Cristo, estar diante de Deus um dia e falar: Pai, a minha vida foi tua, todos os meus dias foram teus. O Senhor tinha o meu coração, o Senhor tinha o meu tempo, tudo é teu, Senhor, até os meus dias mais difíceis. Tem pessoas que querem deixar o ministério, abandonar a obra de Deus por motivos humanos, mas não por motivos celestiais. Nós esperamos a nossa recompensa para esse tempo, queremos receber as coisas do Senhor nesse tempo, mas eu digo a vocês, Ele trará consigo uma recompensa que dinheiro na conta não compensa, que bens materiais não compensam, que honras e glórias humanas não compensam, satisfação não compensa, porque a recompensa do céu, a recompensa do céu, a recompensa do céu vale mais, é maior, é mais preciosa, é mais valiosa, é mais poderosa, é mais, ela é mais, ela é mais. Por isso eu digo a você nessa noite, se tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor, irmão, o apelo é lá na frente, mas o Senhor já está querendo falar alguma coisa aqui. O lugar mais seguro da terra não é com muita conta no banco, não é num lugar, em uma empresa bem sucedida, em uma multinacional, não é. O lugar mais seguro da terra é no centro da vontade de Deus. Quando você está no centro da vontade, a boa mão do Eterno, aquela mesma mão que formou todas as montanhas, aquela mesma mão que colocou o limite nos mares, aquela mesma mão que fixou os luminares celestiais, essa mesma mão está sobre a sua vida, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando das suas emoções, sarando, curando, te sustentando em todo o tempo. Essa é a boa mão de Deus. Qual o lugar mais perigoso do mundo? Na sua zona de conforto. Esses dias atendi aqui na igreja. Eu digo que é interessante esse período, porque muitas vezes nós escutamos os pastores dizerem: rapaz, eu conversei, atendi uma irmã, atendi um irmão, e é verdade, tem cada história engraçada. O irmão chegou para mim assim, falei: pastor, minha vida está boa, tudo bem, graças a Deus. Mas pastor, eu quero falar para o senhor, eu não acredito no diabo não. Não acredito. Agora, olha o que a palavra do Senhor nos diz. 2 Coríntios 2:11 diz assim: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, o apóstolo Paulo falando sobre a igreja de Corinto, pois não ignoramos as suas intenções. Sabe o que está dizendo? Que Satanás tem intenções também, meu irmão. E Satanás tem operado no nosso tempo de duas formas principais. A primeira, se escondendo, e a segunda, realizando desejos. Se escondendo, pastor, sabe como que o inimigo se esconde no pensamento de muitas pessoas? Colocando frases nas nossas cabeças, falando da seguinte maneira: eu sou um derrotado. Irmão, fala para mim, o Espírito Santo falou isso? O Espírito Santo está dizendo que você é um derrotado? Isso é uma voz do Senhor? Não é. Eu nunca vou crescer na vida, eu sou um derrotado, eu nunca vou ser bem sucedido, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo marido, eu sou uma péssima esposa, eu sou um péssimo filho, eu nunca vou dar certo. Esses pensamentos sempre vêm acompanhados de eu, e quem planta isso na sua cabeça é o inimigo. O único que está interessado em te ver na derrota, na sarjeta, sem força, sem graça,
sem alegria no rosto, é o diabo. Outro modo que Satanás trabalha é atendendo desejos. Você lembra de Jesus quando estava sendo tentado? Eu te darei todos os reinos deste mundo. E tem tantas pessoas abandonando a Deus para satisfazer os seus desejos e as suas vontades. Sabe por quê? Que interessante. O pecado também tem promessas. Pastor, o pecado tem promessa? Que heresia é essa? Calma, irmão. Sabe qual que é a promessa do pecado? Que quando você mente no seu imposto de renda, você vai ter mais dinheiro para satisfazer e comprar aquilo que você quer. Uma mentirinha, vai me abençoar. Que quando você vai para a pornografia, você vai esquentar o seu casamento. Ih, meu casamento está muito frio, preciso de um negócio novo. Vai para a oração, irmão. Pede para o Espírito Santo injetar um óleo do Espírito, um fogo lá que ele vai fazer. Não vai para a pornografia, não. Qual que é a promessa da pornografia? Vai esquentar. Mas no fim tem morte. No fim tem destruição. No fim tem ruína. Pastor, estou me sentindo fraco. Estou me sentindo debilitado. Preciso de um up. Pessoas vão para a cocaína, para as drogas, se afastam de Deus. Na hora, o cara se sente um super-homem. Ah, estou forte. Passa o efeito, volta para a lona. Porque a promessa do pecado não consegue sustentar um homem de pé. E uma coisa é real: enquanto nós não matarmos o pecado na nossa vida, o pecado irá nos matar. E o pecado faz separação entre a minha vida, a sua vida, da vida com Deus. Irmão, não dê brecha para o pecado, não dê brecha para o inimigo. Como a palavra de Deus diz, no outro texto de Pedro, 1 de Pedro 5,8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes no inferno é feita uma reunião para que a minha família, a sua família seja destruída. Talvez você esteja aqui no culto hoje e no mundo espiritual, aquilo que o inimigo estava projetando, falou: não, vamos atacar eles essa semana nesse lugar, vamos atacar essa semana nesse lugar, vamos trazer escassez aqui, vamos fazer isso. O fato de você estar aqui hoje na casa de Deus, no meio de um feriadão alongado, buscando a presença do Senhor, o Senhor está quebrando projetos do inferno contra a sua vida, porque maior é o que está conosco do que está no mundo. Por isso, priorize a casa de Deus, vigie, e que o Senhor vai te dar graça. Amém, igreja? Eu já estou caminhando para o final. E onde também somos cristão ateu. Creio em Deus, mas não em Jesus. Se existe, pastor, existe. Tem pessoas que acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. A palavra de Deus nos diz em Romanos 14:11. E eu já quero pedir para a igreja se colocar de pé para pensar que está acabando. Mas se coloque de pé no seu lugar. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará que sou Deus. Chegará um dia, você crendo ou não, que nós estaremos diante da presença de Deus. E o que eu digo para você hoje na nossa dispensação da graça, deste tempo, Jesus é o nosso advogado, como diz a palavra de Deus em João, intercedendo por nós diante do Pai. Quando o inimigo vem com uma acusação contra nós, o nosso advogado fiel está junto a ele, dizendo: não tem acusação, a conta dele está paga, eu já paguei com meu sangue na cruz, não tem mais nada que o condene. Mas passando essa dispensação, Jesus volta para buscar a sua igreja. E depois de um tempo, nós chegamos em Apocalipse, capítulo de número 20, onde todos os povos, de todas as eras, de todas as nações, estarão diante de um trono. E quem estará julgando os homens será Cristo. Ele já não é mais o advogado, agora é o justo juiz, que irá consultar um livro que se chama o livro da vida, e vai verificar nesse livro, quando nós estivermos diante dele, se o nosso nome está lá ou não.
E eu tenho certeza que sobre algumas pessoas ele vai encontrar nomes da Edvec Curitiba lá. Ele vai chegar e vai falar: Silvionei, o seu nome está lá. Cleverson, o seu nome está lá. Vanderlei, o seu nome está aqui. Pastor Leandro, o seu nome está aqui. Irmã Ana, o seu nome está aqui. Entrem, regozijem-se no Senhor pela eternidade.